Bom dia, pessoal do Camarão. Bom dia, pessoal do Camarão. Vamos acordar aí, seu Zé, Dona Maria. Bom dia a todos os colegas produtores de Camarão. Bom dia aos profissionais, aos técnicos, aos futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar o nosso cafezinho aqui com o Camarão hoje e o nosso bate-papo muito interessante hoje para buscar ajudar vocês no aumento da lucratividade do seu agronegócio do Camarão. Então, eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de Camarão, e hoje no nosso Café com Camarão, nós vamos trabalhar o processo de melhoria da saúde do camarão, uma melhoria da saúde do seu agronegócio do camarão, sem esquecer ali do processo de venda e comercialização. Então, um cafezinho aí, antes de tudo, para fortalecer, tá? E vamos passar para as próximas tarefas. Vamos explicar como, nós estamos explicando aí como está caminhando a estruturação. E hoje nós vamos falar processo de início do funcionamento para melhoria, né, do cuidado que você tem com a saúde do seu camarão e com a saúde do seu agronegócio. Lembro da preocupação ali do nosso processo de risco, né, do risco do preço, do risco da saúde. Lembro que nós vamos entrar em um processo sazonal agora, né, um período de, historicamente, o preço fica mais baixo, né, após a Semana Santa, as dificuldades de comercialização, e aí essas dificuldades começam a você a ter a dificuldade com os recursos para cuidar da saúde do seu sistema de produção, e com essa dificuldade do cuidado com a saúde do seu sistema de produção, a gente aumenta o risco de doenças, de problemas de saúde do seu sistema de uma maneira geral, desde o mais simples até o mais complicado, né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, a gente tem que ficar ali trabalhando o processo de preço, de comercialização, tentando verificar as soluções possíveis, né? Como eu falei, né? Tentar diminuir a cadeia ali de intermediários que está ficando com uma parcela grande. Viu que eu fiz o exercício e mostrei o tamanho da parcela que está ficando na intermediação do seu negócio do camarão, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre os preparativos para a gente iniciar os primeiros passos, né, do trabalho de funcionamento. Ontem eu iniciei a aula do camarão, né? Então toda terça-feira então, a gente vai ter, já temos as atividades de aula lá na universidade, e aí vamos aqui na escola vamos organizar primeiro essa aula do camarão dia de terça-feira. Então reforço, e eu vou falar muito ao longo do dia hoje, da necessidade. Bom dia, Ana Cristina, tudo jóia? Bom dia aos colegas que estão entrando aí. Vou falar muito da necessidade primeiro da sua matrícula, né? Uma matrícula gratuita, né? O colega produtor, e é só entrar lá no YouTube, procurar lá a Escola de Camarão, tem um link que eu devo compartilhar aqui no final, e tem um link fácil de encontrar, tá? Lá no YouTube. E é importante que você faça isso, porque é o canal que vai ser possível a gente trabalhar diversas metodologias de aprendizado com você, de comunicação, de informação. Então é uma plataforma que aguenta melhor esse tipo de trabalho aí no vídeo, né? No vídeo ao vivo, que você vai poder assistir a todo momento. Então é mais fácil de trabalhar com essa plataforma, né, o YouTube. Nós vamos ficar trabalhando também com todas as plataformas possíveis, tá? Mas no YouTube é mais fácil, tá? Então, uma coisa que eu queria a gentileza de vocês, né, vocês que estão não só na cadeia como produtor, mas como os fornecedores, né, de produto, de serviço. Nós estamos em um trabalho estadual, que tem uma burocracia que não é o nosso objetivo hoje de conversar, mas você está dentro dentro do elo produtivo do camarão, na parte pública ou privada, e está dentro dos estados que nós estamos tentando conversar, né? Já falamos
o Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí, né? Ainda não falamos muito com a Bahia, o Maranhão falamos, mas não deu para avançar, mas você já pode começar a encaminhar para aquele colega lá que está na produção de camarão e que de repente não tem essa informação que a gente quer compartilhar. Então, nosso primeiro objetivo hoje é tornar o mais público possível o acesso a essa comunicação, a essa informação. Então, esse vai ser o primeiro desafio que nós vamos ter. Contar com a colaboração de todos para que essa informação possa chegar no boca a boca, né? Na maior quantidade possível de pessoas, né? Todo o pessoal do camarão. Principalmente lá o produtor que está do lado do camarão, mas de toda a cadeia de suporte a essa pessoa, né? Porque eles também vão fazer parte do trabalho, até o consultor, o fornecedor, quem faz análise pós-larva de água, de venda de ração, né? Que a gente está conversando muito aí com o pessoal que faz trabalho de aprendizado, como o do Senar, então o máximo de pessoa possível, mas que esse produtor que está mais próximo ali do camarão possa assinar o canal, matricular, né, uma forma gratuita, mas já é o trabalho inicial que nós vamos ter. Então essa é uma das primeiras tarefas, a gente aumentar o alcance dessa comunicação. Tá? Então vamos trabalhar em cima disso. Tá? Nas próximas aulas, principalmente na terça-feira, fica mais fácil de eu organizar essa informação e aí nós vamos falar como que ele vai iniciar o trabalho dele, o passo a passo desse trabalho, tá? Mas o porquê desse trabalho inicial, tá? Então, deixa eu tomar um cafezinho aí. O cafezinho tá bom aí, pessoal, hein? E hoje o sol tá tinindo aqui. Hoje o sol tá... Na semana passada era chuva, hoje é sol. Estamos num período instável, né? Então, seguinte, lembra da nossa história, do contexto lá do porquê que nós vamos cuidar da saúde do animal, né? Lembra da historinha lá do super-herói. E dentro dessa historinha do super-herói, uma coisa que vai fazer a primeira ferramenta presuntiva é a imagem daquela, talvez dos super-heróis, né? A gente tinha o Batman. E o Batman, quando ele recebia um sinal de alerta, né? Tinha uma luz que iluminava lá na cidade, né? Gotham City, aparecia o morcego. E aí, ali era uma sinalização de que algo estava errado naquela região, naquele momento. Então nós vamos primeiro trabalhar, eu contando essa história para facilitar a sua compreensão. Então nós primeiro vamos trabalhar com essa imagem, né, essa sinalização. E essa sinalização eu vou contextualizar agora para a nossa realidade do camarão. Então a gente vai trabalhar dentro da escola com o programa de saúde nas fazendas de camarão. Tá? Nós estamos no trabalho de burocracia, não é interessante nesse momento você tomar conhecimento, né, das dificuldades aí. Mas só para você ter uma ideia do processo, né? Então quando a gente estava lá, quando iniciamos o trabalho junto com os produtores, um pouco mais de uma década atrás, né, no primeiro experimento do PSF, nós tínhamos essa sinalização montada, mas com uma estrutura mais rudimentar. E aí eu ia observando mensalmente e em cada região, né, o que eu chamo de distribuição espacial e temporal das ocorrências. E igual esse sinal do Batman, eu comecei a observar ali no final do primeiro semestre, no final do primeiro semestre de 2011, a região sul do Rio Grande do Norte, né, que já faz fronteira ali com a Paraíba, apresentando algum sinal de alerta, né? Já tinha mudado a sinalização, já estava um sinal amarelo, como eu falo. E aí nós começamos um trabalho junto com os produtores para entender o que estava acontecendo. E de agosto para setembro, o que é que nós detectamos, né? A questão
da ocorrência da mancha branca. Tá? Então, a ocorrência da mancha branca foi resultado, primeiro, dessa sinalização lá que nós recebemos dos produtores através desse trabalho. Colocamos uma expedição, né, tinha uma pessoa do Sebrae que trabalhava em parceria conosco, né, o Tião, e as meninas, né, que era liderado lá pela Tamires e a Emanuele, as duas bolsistas, foram as bolsistas de a Patrícia, a Isabelle, acho que tinha uma quantidade grande, o Magno, né? Tinha uma equipe, a equipe que trabalhava de apoio, e começaram essas expedições. Oi, bom dia, Agromais Russas, né? Não sei se você solicitou aqui alguma comunicação, mas qualquer coisa avisa aí. Pode ser que tenha apertado errado aí. Tá? Só para eu finalizar aqui a minha comunicação. Então, com esse trabalho a gente começou lá e em 29 de setembro de 2011 a gente teve que se reunir com todos os produtores para mostrar o que estava acontecendo. Que era a mancha branca que estava chegando na principal zona produtiva de camarão do Brasil. Né? Primeiro no Rio Grande do Norte e depois no Ceará. A gente foi fazendo outro tipo de acompanhamento quando a Federal do Rio Grande do Norte me cedeu para a Federal do Ceará para melhorar essa metodologia de acompanhamento. Então a gente fez outros tipos de metodologia quando essas duas universidades fizeram essa parceria. Tá? Mas não é o contexto agora. O contexto é o seguinte: agora nós estamos em uma condição melhor, né? Nós vamos já contar mais duas historinhas do que estávamos lá em 2011. A gente já tem uma estrutura, né? É simples, mas está montada para iniciar esse trabalho. Agora, a questão é de articular com o pessoal do camarão, com todo mundo que está dentro do setor. Mas, principalmente, o que eu preciso da ajuda de vocês, né, é levar essas pessoas. É simples lá, né? Eu estou falando como matrícula, mas é simples. Ele entra lá no canal da Escola de Camarão, né, e clica lá, assinar o canal. Se for interessante também colocar um sininho de aviso, com o sino ele vai começar a acompanhar as informações, tá? Por exemplo, estou vendo aqui que Oráculo, né, começou a seguir aqui no Instagram, mas de repente tanto os alunos como todos os outros, né, puderem seguir lá no canal do YouTube, porque muitas das ferramentas que eu vou utilizar, né, e principalmente na metodologia de aprendizado ativo, que a gente vai ali tá trabalhando com os problemas, com os estudos de caso, com as soluções, né, nós vamos fazer como uma série do Netflix, né, aquela aula do camarão lá, como uma série, acompanha os episódios, tá? Fica mais fácil no YouTube, pela característica da plataforma. Mas, lembrando essa história que nós falamos aí no começo lá do PSF, nós já tínhamos um processo de acompanhamento. Era simples, mas existia essa metodologia. Em dois outros momentos, nós não tínhamos esse planejamento. Né? Então, por exemplo, quando surgiu a NIM, né, primeiro caso lá na Parnaíba, em que o gerente chegou lá para solicitar a nossa colaboração, para estudar o caso. Então, naquele caso, a gente estava em um momento, e às vezes as coisas acontecem em momentos que nós não estamos preparados. Né? Nesse momento, nós estamos aumentando a preparação, mas naquele 2001 para 2002, eu estava ali finalizando a escrita da minha tese de doutorado, estava trabalhando nessa área, né? A tese era em cima disso, era a primeira tese do Brasil trabalhando nesse contexto aí de acompanhamento da saúde do camarão, né? A gente tinha 2 viveiros, um viveiro super intensivo no município de Fortim e outro viveiro semi-intensivo no município de Icapuí, litoral leste aqui do Ceará, né? Onde eu desenvolvo a maior parte dos trabalhos. E a gente não conseguimos dar o atendimento. Nós olhamos, analisamos, fizemos todo tipo de avaliação,
das necroses musculares que estavam acontecendo, mas era um caso muito complexo, né? Inclusive entrou depois a Universidade do Arizona, o pessoal da nossa equipe, né? Hoje o grande especialista na área, o professor Thales, né? Que foi nosso aluno que participava da equipe, fez seu mestrado e doutorado nesse caso, lá com o principal especialista do mundo nessa área, né? O Dr. Leitner. E para você ver o tamanho do problema, né? Então, por isso que é interessante a gente estar acompanhando, para a gente ter uma noção do tamanho dos problemas que nós podemos nos deparar, para que a estrutura da cadeia produtiva não seja pega de surpresa. A gente tem que estar acompanhando em todos os estados, em todas as regiões, em todas as cidades. Por isso a minha preocupação de você, de alguma forma, encaminhar, avisar, passar lá para os colegas produtores que estão lá na sua fazenda, né? Todo mundo hoje tem um celular e ele acompanha um monte de coisa aí no celular, né? O pessoal acompanha de tudo aí, de dancinha para cima. Então acompanha esse trabalho aí da Escola de Camarão também, para a gente poder evitar essa situação, tá? Essa situação, porque no outro caso foi. Isso aparece nesses momentos assim que a gente está complicado. No outro era dezembro de 2004. A equipe já tinha iniciado o recesso, mas em cada caso desse a gente aprende, né? A gente tem um aprendizado e nesse momento a gente estava formando um outro grande profissional. Esses dois profissionais são dois profissionais para mim de referência, né? São melhores do que eu. Tá? A gente ajuda a formar essas pessoas para crescerem e ficarem melhor do que a gente. Né? Hoje a gente tem outros profissionais que são melhores do que a gente nesse aspecto aí, né? Que hoje é o professor Rubens, que hoje é diretor lá do Instituto Federal lá de Acaraú, no Ceará. Né? Então ele estava lá de férias fazendo a graduação dele, só estava eu e ele no laboratório, e aí o colega, que também é professor, né, o professor Alberto Nunes, me comentou dessa amostra, se eu podia analisar, e nós eu conversei com o Rubens, ele me deu uma força ali para processar o material, e esse material era a mancha branca lá em Laguna, em Santa Catarina. Né? Então, mas aí a gente foi passar o resultado ali antes da noite de Natal de 2004. Passar lá para o colega da fábrica de ração que enviou a amostra. Né? Então aí começou todo um trabalho lá com Santa Catarina com esse problema. Mas nas duas situações nós não estávamos preparados para receber esse material. Então é diferente do que nós queremos estruturar, né? Estamos estruturando e colocar em funcionamento hoje. A gente ter a participação ativa do setor produtivo, né? Cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo. Né? Nós vamos formar grupos básicos, intermediários, avançados, cada um com a sua capacidade, mas que a gente possa criar uma inteligência coletiva e ter esse acompanhamento. Né? E com a estruturação remota, né, com o sistema de informação e comunicação que está sendo adquirido, a melhor plataforma é o YouTube, né? Por isso que eu estou falando aí que a gente vai ter transmissão ao vivo, apresentações, né, conferências, diversos tipos de coisas que às vezes não fica legal aí na plataforma, como a gente faz aqui o Café com Camarão no Instagram. O Instagram é legal aqui para a gente fazer essas interações. Mas no caso lá desses outros aprendizados, né, esses outros conteúdos, é interessante o YouTube, né, que suporta melhor esse ao vivo, essa conferência, né. Eu acho que a gente vai utilizar essas duas plataformas e outras mais, tá? Mas e aí a gente tem essas tarefas, né? Uma tarefa que eu vou entrar agora. Cada produtor vai no seu ritmo e a gente vai puxando aos poucos no processo de aprendizado, tá? Mas a primeira coisa, né, nós vamos trabalhar e pedimos a ajuda aí dos colegas que estão próximos do setor produtivo, dos produtores. Né? Eu expliquei aqui e qualquer coisa a gente pode retomar a explicação para colocar a inscrição, a matrícula, né, gratuita lá do YouTube, né, da Escola de Camarão,
desses colegas que não estão tendo acesso à informação. Então, a primeira coisa é acesso à informação para todos esses produtores, né? E a informação tem um grande valor para esse pessoal, né? Pode significar a diferença entre o lucro e o prejuízo, né? Então, a primeira coisa é a acessibilidade a essa informação, né? Ajudar com que o colega que está lá distante, muitas vezes não tem nem conhecimento disso aqui, mas ele tem um celular e a gente pode ajudar ele na região onde ele se encontra, no momento que ele se encontra, mas ele vai ter essa condição de receber essa ajuda, né, no ritmo dele, tá? Da mais simples possível até a mais complexa possível. Mas ele precisa a gente saber que ele existe, né? Então, a existência, né, como uma prova de vida, a gente sabe que temos milhares de produtores, mas a gente precisa ter uma comunicação com eles. Então, a gente precisa ter essa informação, saber que ele existe. A primeira coisa é ele acessar o canal e a gente começar a se comunicar com ele. Então fica mais fácil a gente poder ajudar ele, diferente dele estar fechado em uma caverna. Então ele não está isolado, ele está aqui participando do nosso grupo. A primeira coisa é isso, né? Ele acessar lá no YouTube, assinar a Escola de Camarão, né? Porque muitas vezes também o pessoal não tem acesso aqui no Instagram, né? Não vai no TikTok e outra coisa, mas não dá para eu estar em todas as plataformas nessa comunicação. Então a primeira coisa é essa. Depois a gente, né, avisa lá o colega, os outros elos, vamos trabalhar com os outros elos da cadeia para poder ajudar em cada estado, em cada cidade, né? Na Paraíba a gente tem mais municípios produzindo camarão do que no Ceará, que já é muita coisa, né? Um terço dos municípios do Ceará, mais de 60 municípios, né? Em Sergipe também tem grande, na Bahia que é maior ainda, né? Então a gente precisa da colaboração estadual e municipal também, para que essa ação federal consiga chegar lá nos produtores, tá? Depois a gente vai começar a fazer esse acompanhamento. Lembra da historinha que eu falei, igual do Batman, né? A sinalização do Batman lá do morcego. Então nós vamos ter essa primeira sinalização, depois eu vou explicar para vocês a outra sinalização. Mas nessa sinalização eu começo a ter uma noção espacial e temporal das queixas que cada um está tendo aí na sua região. Então nós vamos trabalhar nesse mês, nessa parte, né? Fazer com que as pessoas, né, o pessoal do camarão, o produtor que está ali do lado do camarão, apareça. E ele aparecendo, ele sinaliza se está tudo indo bem ou se ele está tendo algum problema, tá? Então esse é o nosso primeiro desafio. Conhecer o produtor, tá? É a parte mais importante do nosso trabalho, depois do camarão, tá? Primeiro é o camarão, depois é o dono do camarão. São as duas peças mais importantes do trabalho, o camarão e o dono do camarão. Mas a gente precisa conhecer esses dois, tá? E depois a gente começar uma comunicação para saber se ele está tendo problema naquele mês ou não está tendo problema naquele mês. E enquanto isso eu vou agilizando aqui na burocracia para o funcionamento do trabalho. A estruturação está caminhando, mas a gente precisa agora cuidar da burocracia para o funcionamento, que é um outro projeto, são outras situações, tá? Mas o fato é o seguinte, a gente está entrando nesse momento agora de preço baixo, sazonal, que a gente acaba tendo que, do ponto de vista administrativo, ali, diminuir alguns custos, algumas coisas, e às vezes os recursos para o camarão vão diminuindo e o cuidado com a saúde relaxando um pouquinho, entrando em um período de mudanças com chuva, com temperatura, né, daqui a pouco, nesses próximos meses, e isso acaba aumentando o risco da saúde. Então a gente quer entrar nesse momento que não é simples, tá? E também não é fácil, para tentar diminuir o risco com a saúde do camarão, a gente poder acompanhar ali e ver mais próximo de vocês. Mas volta a retomar a ação, né? A gente precisa saber do camarão e do dono do camarão. Então essa é a tarefa que eu
que eu gostaria de contar com a ajuda do máximo possível aí do pessoal do Camarão, né? O pessoal da ração que está ajudando a gente aí, a gente vê aqui o pessoal da ração aqui, o pessoal da Pós-Lava, o pessoal dos órgãos públicos, né? O pessoal do Senac que está fazendo um trabalho legal aí nos estados, né? Associações e tudo, para a gente poder conhecer essas pessoas e o Camarão. Então essa é a primeira parte do trabalho e na próxima aula do Camarão eu vou explicar melhor teoricamente como que esse passo vai ser dado. Mas no domingo no Café com Camarão a gente retoma esse bate-papo, mas já inicio aí pedindo essa ajuda a vocês, né, para a gente poder localizar essas pessoas que não estão tendo acesso a essa informação, que é de extrema importância o conhecimento delas. Né? A gente não sabe onde que pode surgir algum problema de saúde no camarão, quando, como. Então a gente precisa, todo mundo, né? Todo mundo faz parte desse coletivo aí do pessoal do camarão, né? Então todos são importantes, tá? Então a nossa batalha agora, junto com vocês, é aparecer essas pessoas, aparecer o pessoal do camarão aqui. Então fica mais fácil lá ou em outro canto, né? Mas a gente tem os grupos por estados também do WhatsApp, tá? Então a gente coloca as pessoas lá também, que é uma comunicação mais rápida, tá? Então a comunicação mais rápida por estado, tem do grupo lá da Escola de Camarão, então qualquer coisa manda aqui um direct, alguma mensagem para mim, para que a gente possa botar no seu grupo do seu estado, que é uma outra dinâmica de trabalho, que é o do WhatsApp, que é uma comunicação mais direta com vocês, né? A comunicação que a gente está tentando construir lá no YouTube é um outro formato de comunicação que vai ser importante nesse aprendizado aí com essa metodologia, né? Além aqui do Instagram, tá? Então a gente está utilizando as plataformas públicas aí, né, desse pessoal, mas cada uma tem as plataformas elas têm uma metodologia, né, que é o algoritmo que não consegue chegar a essa informação, uma questão orgânica, né, que eles têm que ganhar dinheiro para manter a plataforma. Então, e eu também não tenho um recurso para fazer um pagamento aí do tráfego para chegar essa informação lá. Então, eu conto com boca a boca das pessoas. O boca a boca que vai ser ajudar no meu tráfego orgânico para chegar a mensagem lá na beira do viveiro. Nesse momento que a gente precisa juntar essas pessoas, tá? Então a gente precisa juntar essas pessoas e contamos com o boca a boca de cada um, para a gente ir iniciando essas ações. Enquanto eu estou indo cuidar lá da burocracia das outras etapas aí do projeto, tá ok? Então a gente fica combinado aí, eu posso contar com a sua colaboração nesse momento para que a gente possa iniciar esse boca a boca e ajudar os colegas que estão desaparecidos aí do sistema para que eles apareçam e comecem a entender a comunicação lá na plataforma lá da Escola de Camarão no YouTube, tá bom? Então pessoal, um bom dia de trabalho a todos, muito obrigado pela atenção de vocês aqui, pelo tempinho que a gente ficou nesse Café com Camarão de hoje. E conto com a sua colaboração aí no boca a boca. E pode todo mundo, tá? Até os futuros profissionais, os alunos que sempre estão acompanhando a gente aqui, podem também ir para lá, tá? Sem problema. A gente vai construindo a dinâmica aí do trabalho e depois a gente vai botando cada um na sua sala e separando por grupo. Mas a primeira parte é levar o máximo de pessoa para lá, mas principalmente quem é o responsável